Saudações, minha irmã! Seja muito bem-vinda nesse canal. Esse vídeo vai te ajudar para que você possa se valorizar, se respeitar, se cuidar e para que você, consequentemente, possa criar novas realidades para a sua vida, que é o que a gente faz quanto mais a gente cultiva esse tal de amor próprio, né? Ao final dessa aula eu também vou te dar ferramentas práticas, né, para que você possa construir ou até mesmo fortalecer o seu amor por você mesmo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Jaque Canuto, sou mãe de 3, tenho uma filhinha com paralisia cerebral, uma rede de apoio quase nula, sou empresária, produtora de conteúdo, mentora, professora, terapeuta integrativa e yogi, e hoje eu ajudo outras mães, né, a se organizarem suas rotinas, se autocuidarem aí com disciplina, a se redescobrirem enquanto mulheres, para consequentemente poderem se tornar mães cada vez melhores, né? E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal para ter acesso de forma gratuita, né, a todos esses conhecimentos que vão contribuir muito para o seu processo tanto de desenvolvimento pessoal quanto espiritual, né? E também para a construção de uma vida mais saudável, mais feliz e também para uma maternidade mais leve. De forma geral, né, a gente percebe que o amor próprio é um tema que ele ainda é muito subjetivo, né, para as pessoas. As pessoas acham que tem, mas na verdade nem sabem o que é, né? Então o objetivo dessa aula é justamente desmistificar o que é esse tal de amor próprio e como que a gente pode trabalhar ele na nossa prática diária, né? O que é uma coisa poderosíssima para a gente poder construir uma vida mais feliz, mais agradável, com mais leveza, relacionamentos mais respeitosos, mais saudáveis, né? E construir aí uma vida mais próspera também, inclusive. Então, sem mais delongas, solta lá a vinheta e vamos lá para o conteúdo. Eu sou mulher, sou loba poderosa, sou creadora da vida aqui na terra, sou gestadora de todo renascer, que en mi vientre está todo mi poder, eu sou diosa toda poderosa. Construir amor próprio é muito importante, porque é o tamanho desse amor próprio que vai delimitar, né, as pessoas com quem a gente se relaciona, os lugares que a gente frequenta, o modo como a gente escolhe e cuida da nossa saúde integrativa e também o tamanho da nossa autoestima, né? E, consequentemente, esse conjunto de coisas, como eu disse, é o que vai ajudar a gente a criar uma outra realidade para a nossa vida, né? Eu falei com vocês muito nos vídeos anteriores que a gente está inserido, né, num contexto de 4.000 anos de um sistema patriarcal que tirou completamente da gente esse tal de amor próprio, né? Mas o perigoso é que quando esse conceito fica no subjetivo, ou seja, a gente não sabe de fato o que é, a gente pode cair na armadilha justamente de achar que tem esse amor próprio. Então, para vocês entenderem melhor, recentemente eu fiz uma pesquisa, né, com algumas clientes seguidoras que eu perguntava essas mulheres, né, de 0 a 10, quanto que você dá para o seu nível de amor próprio? E quase 100% dessas mulheres, elas davam uma nota muito alta, né? Mas mais pra frente desse questionário, eu perguntava para essas mulheres como que ela se cuidava e do nada ela ficava perdida nessa resposta, né? Muitas das vezes, algumas dessas mulheres até respondiam que não tinham nenhuma rotina de autocuidado de saúde, né? Então, isso é muito sério, né, gente? Porque por mais que as formas de cada um de se amar possam ser diferentes, né? Não existe um padrão específico de nutrição do amor por nós mesmas. Cuidar da nossa própria saúde, ela é fundamental, né? Independente da forma que a gente faça isso. Então, eu concluí
que a gente tem uma falsa noção do que é esse amor próprio, já que essa cultura patriarcal justamente expropriou da gente por muitos anos, né, essa capacidade da gente se priorizar e se valorizar, né? A maioria das mulheres, principalmente as mães, estão tão afundadas aí nessas múltiplas jornadas de tarefa, de trabalho, de obrigação, que elas não conseguem se priorizar, não conseguem priorizar a própria saúde, que é o básico para a nossa sobrevivência. Eu, no meu processo de vida, na medida com que eu fui apossando, né, me reconectando desse amor por mim mesma, eu me retirei de relações abusivas, lembrando que relação abusiva também não está só relacionada a relacionamento conjugal, né? Com o companheiro, está relacionada com qualquer, né? Com todas as pessoas que sejam nocivas aos nossos valores, né? Às nossas construções, à nossa energia, ao nosso corpo, à nossa saúde, tanto mental quanto emocional e física também, né? E, consequentemente, nesse processo, eu fui mudando minha realidade, né? Porque a gente é uma média aí das pessoas que a gente mais convive. Ah, Jaque, mas então eu não tenho boas referências, né? De onde eu quero chegar, eu não tenho boas referências para conviver. Então, faz o que eu fiz por um tempo. Fica no modo eremita, fica mais retirada, vai focar nos seus processos, vai focar em se conhecer. Hoje a gente também tem a bênção de ter internet, né? De poder acessar quem a gente quiser, quem a gente nunca sonharia estar perto, né? Então para de seguir quem não faz sentido para você e passa a ficar próxima de quem te inspira, né? De quem passou por processos parecidos com o que você está passando e quem chegou no lugar em que você quer chegar. É nessa energia que você tem que focar, porque tudo que você põe sua atenção e foco é o que cresce, né? Em que você está colocando seu foco, né? Pensa aí, fica essa dica para reflexão. Mas voltando aí à minha história também, né? A partir do momento que eu adquiri amor próprio, amor por mim mesma, eu tomei muito mais posse da minha rotina. Eu consegui ter muito mais disciplina mesmo com os cuidados, né, com a minha saúde integrativa. Consequentemente, também, eu me tornei uma melhor mãe, né? Muito mais calma, paciente, presente, né? E tô conquistando isso cada vez mais, né? Fortalecendo essas características cada dia, passinho por passinho. E depois que eu entendi de onde vinha a falta de amor próprio, né? O que era de fato esse amor próprio, que é o que eu vou te contar aqui nesse vídeo, eu comecei a ter pensamentos melhores, mais positivos, né? Fiquei menos ansiosa, me reconectei aí com a minha missão de vida, né? E conectei ela com o meu trabalho. Não tem coisa mais prazerosa, né? Que é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, né? Com algo que a gente ama, que a gente acredita, que faz sentido pra gente, que a gente possa ajudar o mundo, né? Ajudar mais pessoas, né? Então, isso é muito bonito, né? Isso também tem a ver com amor próprio. E depois que eu comecei a me amar, eu inclusive comecei a atrair pessoas muito mais interessantes à minha volta, né? E isso foram só alguns dos inúmeros benefícios que foi adquirir esse tal de amor próprio. E para a gente começar a entender sobre esse termo, né? Uma coisa interessante da gente refletir sobre o amor próprio é que para algumas correntes aí da psicologia, esse amor próprio, ele não tem nada de próprio, né? Ou seja, ele é construído. Isso porque a gente não nasce aprendendo a se amar, né? Então, nossa primeira percepção do que é esse amor próprio, ela acontece lá na nossa infância, principalmente aí pelos nossos pais, né? E primeiros cuidadores mais próximos. Então, o que você tem que ter em mente é que se você não teve uma referência saudável de amor na sua infância, você vai ter um desafio um pouco maior, né? Mais profundo, para que você possa construir para você esse amor próprio.
Porque um primeiro grande passo para qualquer mudança é a gente ter consciência clara, né, de onde a gente parte e aonde a gente quer chegar, né? E em muitos dos casos, né, quando uma criança ela não tem referência do que é receber esse amor, ela vai acabar na vida adulta procurando isso em um relacionamento, né? Principalmente em um relacionamento conjugal. Esse amor que ela não recebeu aí das suas principais referências, né? Que ali no caso é a família, pai, mãe, né? E é o que geralmente faz uma pessoa ter aquele sentimento de ser incompleto, né? Sem alguém. Então a gente acaba buscando no outro essa validação. E essa ausência de uma referência de amor saudável, né? Ela pode ser inclusive um gatilho muito forte para a dependência emocional, que é um tema muito importante que a gente inclusive vai aprofundar mais aqui no canal, mais pra frente, né? Mas então, um jeito errado da gente iniciar essa construção de amor por nós mesmos é justamente a gente não olhar para os nossos pais, né? E para a nossa primeira infância, que é a nossa primeira referência de amor. Porque fazer isso é fundamental para que a gente possa ter mais clareza mesmo como que foi construído o nosso sistema de crenças inconscientes do que é receber esse tal desse amor. Uma questão muito importante, né, antes da gente aprofundar, entender melhor como que funciona isso e aprofundar mesmo mais nesse termo, que é o amor próprio, né, é a gente entender um pouco sobre como que funciona a nossa mente, né? Inicialmente, né, Freud, que foi o precursor da psicanálise, dividiu a nossa psique em 3 partes, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Mas depois ele analisou que essa divisão também não era o suficiente para que a gente entendesse, né, o que acontece totalmente de uma forma mais completa com a nossa mente. Então ele fez uma segunda caracterização que foi dividida em id, ego e superego. E segundo ele, né, o equilíbrio entre essas 3 divisões, né, o nosso cérebro ele utiliza para ter mais prazer e menos desconforto, né, menos desprazer. Então Freud ele explica que o id é uma parte totalmente inconsciente, né, e que é a estrutura mais primitiva que a gente tem, que busca simplesmente satisfazer aí todos os nossos desejos, prazeres, anseios, né, mais primitivos. E já o ego, ele explica que se desenvolve aí a partir do id, né, por meio do processo de maturação desse id. E tem como principal função atender, mas também brecar, né, os desejos desse id, conforme aí as novas regras e valores que a gente vai adquirindo conforme a gente vai amadurecendo. Essa parte do ego, ela é lógica, né, racional, e ela vai fazer esse equilíbrio mesmo entre o nosso mundo interno mais primitivo e o mundo externo, né, o mundo real. Esse ego, então, ele está dividido entre o consciente, mas também ele pega parte do inconsciente. Já o superego, ele já funciona como a nossa constituição pessoal, né? Que vai determinar aí as nossas leis, os nossos valores, né? Ele funciona como um juiz mesmo de todas as nossas ações e comportamentos. O sentimento de culpa, por exemplo, ele vem desse superego, né? E, inclusive tem um vídeo aqui muito legal sobre esse tema da culpa que eu vou deixar aqui para você na descrição, para você entender melhor como que a culpa pode tanto te destruir ou te ajudar a ser uma versão melhor de si mesma, né? Mas voltando ao assunto, o superego, ele também está em sua grande parte, né, no nosso inconsciente, nas nossas profundezas, mas ele também ocupa uma pequena parte ali do nosso consciente. Isso porque muitas das vezes, né, a gente não tem noção da onde que vem os nossos modelos, né, os nossos sistemas de crenças, nossas regras, né, que na verdade estão relacionados principalmente, né, tem a base da nossa cultura e também na nossa família, né.
Então, o superego, ele também atua como um intermediário, né, entre eu e o outro. É como se ele fosse uma matriz dos nossos processos identificatórios mesmo. Ele molda um ideal de eu, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, né, no presente, ele não é verdadeiro, né? Ele vive nesse ideal. E o grande problema é que esse superego não só é modelo, né, mas ele também é julgador do que não se assemelha ao que ele tem de modelo ideal. E o problema que deixa esse processo ainda mais doentio é que na nossa cultura, essa régua sobre o que é modelo ideal, ela sempre vai só subindo, né? Ela nunca está estática. Esse ideal está cada vez mais alto e isso serve para que a sociedade deseje sempre mais, compre mais, queira sempre ser mais, né? E o superego sempre está mais alto do que o eu real, né? Ou seja, ele sempre está aqui e vai colocar uma narrativa de te inferiorizar sempre. Não é isso porque a maioria das pessoas não se ama, né? Porque estão tão identificadas com esse superego aqui, com esses modelos, e não estão no que é real, né? E isso frita a nossa cabeça, né? Mas é o que acontece. Cada vez que você se critica, você está se aliando a esse superego que não é real para dizer o quanto que você é feio, é incapaz, é ruim, né? Você consegue entender a profundidade desse conhecimento? Se você estiver me entendendo, deixa aqui nos comentários para eu saber se está fazendo sentido para você ou também se está difícil de entender, né? Então, cada vez que você se desmerece é para alimentar o seu próprio superego. Tipo, como meu valor, meu conceito, como eu sou superior, né, do que a minha própria realidade. Como eu sou superior de quem, de fato, eu realmente sou, né? Olha que loucura, gente, que é a nossa mente. E é assim que ela funciona. Então, a gente está sempre numa crítica contínua, aliado aí ao nosso superego, tanto a nós mesmos, mas isso também se estende aos outros, né? A fofoca, a intriga, a culpabilização, o falar mal de alguém, né? É a gente se aliando a esse superego para a gente inferiorizar o outro e se validar. E isso é equivalente também a não se amar. Porque a gente, nesse estado, precisa criticar o outro para se entender e se assegurar como alguém importante, né? Que deu certo. Ah, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano, o que aconteceu? Nossa, que absurdo, né? Passei, né? Ou seja, eu inferiorizo o outro para passar batido. Então, para se amar primeiro, a gente precisa sair dessa identificação com o nosso superego, que é uma mentira, né? Que deterioriza tanto o nosso eu real quanto o outro, né? Para o nosso ego ficar numa posição superior a esse outro. E o segundo passo, né, que eu queria falar aqui, que eu diria, né, para a gente construir esse amor por nós mesmas, depois de olhar para a nossa infância e descobrir qual foi de fato o modelo de amor, né, que fez a gente incluir essa percepção do nosso superego, é se afastar de realidades que vão ficar fazendo com que você se alie a esse superego o tempo inteiro, né? Sempre criticando, comparando, julgando os outros, né? Comparando com você mesmo, né? E pra gente começar a fazer esse movimento e dar conta disso, né? A gente precisa sair de perto o máximo possível de pessoas que estão sempre julgando, que estão sempre criticando, fazendo fofoca, porque é o que há de mais tóxico para o seu amor próprio. Ambiente, gente, é tudo. Não é à toa que existe aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A gente tem que se dar espaço para a gente começar a fazer esse movimento do ideal, né? Que é da ordem da ideia, para o real, para olhar as coisas como elas realmente são, né? Isso é amor próprio. Aí você pode até me questionar, né? Ah, Jaque, mas você não fala o tempo todo que a
gente tem que buscar construir nossa melhor versão e pananã, pananã. Isso não é contraditório o que você está falando de buscar amar o real e deixar o ideal? E na minha visão de ver as coisas, principalmente por uma via, né, por uma perspectiva espiritual, a gente vem aqui para essa encarnação para a gente se desenvolver, para a gente melhorar, tanto em valores quanto em amor, né, nos nossos corações, que vão se refletir aí em bondade, em generosidade, em serviço para o mundo, para o outro, né? E é nesse contexto, né, que o superego ele não é de todo ruim, ele não está ali à toa, né? Justamente porque ele pode guiar a gente criando um modelo de melhor interior. Né? No vídeo da culpa eu falo muito sobre isso. A culpa ela pode tanto nos afundar numa depressão, numa inércia, quanto ela pode nos guiar, né? Para que a gente possa construir melhores versões de nós mesmos, né? Melhores versões de nós enquanto ser humano, para que a gente possa atingir o nosso maior potencial. E isso também é amor próprio, né? Desde que a gente aprenda a perceber, entender nossos erros, as nossas falhas, as nossas qualidades, o nosso processo, né, que está no presente com humanidade, que a gente saiba acolher e amar quem a gente é agora, né, a nossa humanidade. A chave do amor próprio é a aceitação da nossa humanidade. Mas que essa aceitação ela sirva como um impulso para que a gente possa explorar ainda mais o nosso potencial, né? Então, o importante é que a gente tenha atenção e cuidado sobre o que o nosso superego está idealizando, porque se a gente não for consciente, a gente acaba seguindo modelos, né, identificatórios do superego fetichizados, né? Eu tenho que ter o corpo de tal jeito, meu nariz, meu cabelo, eu tenho que ser de tal jeito, eu tenho que ser isso, ter aquilo, tem que ser esse modelo de feminilidade, né? Tem que ser a mãe, a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, né? Mas com base no que são esses modelos do nosso superego? Com base numa sociedade capitalista, machista e patriarcal que coloca um padrão de beleza que é inalcançável, né, e cruel. Não é à toa que a indústria da beleza está entre as 3 que mais lucram no mundo, né, junto à farmacêutica, que coloca um padrão que ser boa de cama é seguir aquelas normas, né, da pornografia, com base num padrão de feminilidade que subjuga e inferioriza as mulheres, né? Enfim, isso tudo a gente tem que pensar quando a gente criar a nossa referência, né, na nossa mente, do que é ser essa nossa melhor versão. Em quais valores e sistemas de crenças que eu estou embasando a minha melhor versão, né? Em quais valores e sistemas de crenças que meu superego está se moldando, né? São essas as perguntas que a gente tem que fazer. Mas uma coisa é fato, quanto mais ligados a um modelo ideal, mais distante a gente está de aceitar quem a gente é, com as nossas qualidades, com os nossos valores, né? Mas também com as nossas feiuras, com os nossos defeitos, as nossas sombras, né? E quanto mais longe a gente está disso, mais longe a gente está do nosso amor próprio. Outro jeito errado da gente construir esse amor próprio, né? Também é querer construir esse sentimento só de dentro. E não agregar também que as pessoas que nos rodeiam, né, as pessoas que gostam da gente, que nos amam, né, que gostam da nossa presença, veem na gente como positivo, né? O que faz elas quererem estar perto da gente? Então, parte do amor próprio é a gente aceitar os nossos defeitos, mas também, principalmente, valorizar as nossas qualidades. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio, né, sobre o nosso conceito de amor por nós mesmos, né, que é um conceito mais maduro, mais profundo, né, que vai abranger tanto os nossos valores, as nossas qualidades intrínsecas, né, que a gente sabe que a gente tem, mas também vai abranger o que as pessoas que gostam da gente, que nos amam, que estão à nossa volta, né, que estão próximas,
vem também de positivo na gente como qualidade. Isso também tem que ser levado em consideração, né? Quando a gente for reconstruir essa nossa noção de amor próprio. Na verdade, isso é valorização, né? A gente, dentro da nossa humanidade, entender que a gente tem erro, a gente colocar uma luz sobre os nossos pontos positivos, já que a maioria, a grande maioria esmagadora das pessoas tá com a mente o tempo inteiro no negativo e no ideal, né? Outro jeito errado também da gente construir o amor próprio é a gente entender que o amor próprio é a mesma coisa também para todo mundo, né? Para todas as pessoas, porque cada pessoa tem suas individualidades, né? Em relação ao que gosta, ao seu sistema de crença, né? De valores. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha autoconhecimento, porque quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não tem amor próprio, né? Porque é muito difícil a gente amar uma coisa que a gente não conhece, né? E quando a gente não tem autoconhecimento, nem esse amor próprio, né? É muito mais fácil também a gente ficar à deriva do que os outros falam e acham da gente, que nem conhece a gente direito, né? Ah, Jaque, mas eu entendi tudo agora, né? Achei super massa essa teoria, mas então como que eu faço para começar na prática, né? A ter mais esse tal de amor próprio, né? Esse amor por mim mesma. E a primeira questão que a gente tem que analisar é que começar qualquer coisa e manter uma disciplina, né, manter uma constância é difícil. O nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para a gente continuar os nossos velhos hábitos lá atrás, né, os nossos caminhos de vaca, para ele ficar no automático e não precisar gastar energia. A gente herdou esse padrão de funcionamento lá dos nossos ancestrais, né, bem primitivos, onde na época, né, isso era uma estratégia mesmo de sobrevivência, porque os nossos primitivos lá atrás, eles não tinham previsão, né, principalmente quando ia haver uma próxima refeição, quando eles iam comer, né, e tinha que ter um máximo, então, de estratégia para eles gastarem o mínimo de energia possível. Então, o primeiro passo é justamente a gente conseguir se amar como a gente é, porque a única coisa que a gente tem é o presente, né? E a partir do momento que a gente traz essa consciência, né, para estar mais presente, isso a gente pode trabalhar isso a partir da meditação, do yoga, né? A gente vai procrastinar menos e a gente vai parar de se auto-sabotar, jogando a nossa mudança sempre para o futuro, sempre para o amanhã, né? Amanhã começa um novo dia, eu vou fazer isso a partir de segunda-feira, ano que vem eu começo isso, né? Depois do carnaval, né? Entender que a gente tem que vibrar já no que a gente quer construir no agora e não deixar para amanhã, para esse amanhã que nem pode existir na nossa vida, né? Então a gente tem que começar qualquer coisa no agora. Um passo importante, né, é que você está agora fazendo, é vendo esse vídeo, é trazendo conhecimento para a sua consciência, jogando luz, né? E eu também já falei sobre outros passos importantes no decorrer desse vídeo, né? Que é escolher melhor sua ambiência, é trilhar o caminho do autoconhecimento, né? Porque você não pode amar uma coisa que você não conhece. Inclusive no próximo vídeo que a gente vai soltar aqui, a gente vai falar sobre como trilhar esse caminho de autoconhecimento, por que é tão importante. Então, se você ainda não está inscrita, aproveita para inscrever agora, aciona o sininho de notificação para você não perder esse vídeo, que está muitíssimo especial, né? Mas voltando, a partir do momento que você tem entendimento, né, sobre quais os moldes de ideal o seu superego está se baseando, né? Ou seja, você faz uma atividade física para ficar com a bunda na nuca ou para ter mais energia para o seu dia a dia, para ter mais disposição, né? Para fazer o que você tem que fazer com mais foco, com mais clareza, né? A partir do momento que você tem entendimento
sobre o que você gosta, sobre o que você tem de especial, sobre a importância do cuidado com a sua saúde integrativa, seja ela física, mental, emocional, relacionamental também, né, espiritual, como sendo uma prioridade na sua vida, né? A partir do momento que você tem entendimento do conhecimento sobre a sua fisiologia, a sua ciclicidade feminina, um próximo passo é você planejar uma rotina que vai respeitar esse novo ser que você já é, né? Porque você se amar, você ter esse tal de amor próprio, tá muito relacionado a ter uma prática contínua mesmo, diária, onde você vai cuidar de você mesma, né? E pra gente finalizar e resumindo, esse amor próprio nada mais é que um sentimento de dignidade, de estima, de cuidado, de respeito por a gente mesmo, que a gente tem que cultivar, né? Principalmente aceitando a nossa humanidade. E assim a gente vai ter uma vida mais feliz, com mais significado, mais leveza, né? Então a gente precisa ser grata pelo que a gente é, você precisa ser grata, você precisa se perdoar. Quando você tem amor próprio, principalmente agora falando no âmbito dos relacionamentos afetivos, né? Você não aceita do outro menos do que você tem para se dar, né? Tanto para si mesma quanto para o outro. Então você não aceita pouco do outro porque você não dá pouco para si mesma e consequentemente também você não dá pouco para o outro, né? Isso faz com que você consiga se doar muito melhor para o outro e faz com que você também não deixe qualquer pessoa entrar e muito menos permanecer na sua energia, né? Principalmente numa relação abusiva, com quem não vai conseguir te devolver o que você tem para dar de forma equilibrada, porque relacionamentos saudáveis, eles não são nada mais que baseados no equilíbrio entre o dar e receber, né? Então muitas pessoas podem confundir também o amor próprio com o egoísmo, né? Mas a gente tem que desconstruir isso justamente porque quanto melhor a gente tá, inclusive melhor a gente vai conseguir servir ao outro, né? E ao mundo, de forma mais potente, de forma mais autêntica, né, possível. E para a gente ir finalizando também, na dúvida, encontre um equilíbrio, né? Se cair, levanta. Vencedor é aquele que tem resiliência, aquele que não cai, desiste lá. Então, se você não conseguiu ontem, se prepara para conseguir hoje. E essa fica a minha grande dica para você iniciar ou mesmo fortalecer o seu processo de amor próprio. Eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado. Não esquece de me contar aqui embaixo o que você achou e também de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, né? De curtir também se você achou que esse conteúdo foi relevante. E é isso, eu vou ficando por aqui. A deusa que habita em mim, saúde a deusa que te habita, desperte-a!